Olá! Cadê a câmera? Achei! Olá, crianças! Então, hoje nossa aula é horário de quinta-feira. Quinta-feira, dia 29 de outubro, tá? A prof. ontem comentou que nós iríamos iniciar a apostila número 2, que é uma sequência, né? Então, peguem lá o livro de língua portuguesa, quarto ano, livro 2, né? Terminamos o primeiro, graças a Deus, no sufoco danado, mas terminamos. Então, peguem lá o nosso livro, na página 6. Hoje nós vamos ver uma obra literária, né? De maior avanço, né? De leitores também. É uma obra literária espanhola. E é um clássico literário a nível de mundo, né? Que no romance, na sátira, Dom Quixote de la Mancha, ele conta, né, a vivência, a ação imaginária que ele sempre teve. Então, peguem lá, por favor. A prof vai tirar a câmera, né, para nós observarmos, analisarmos essa paisagem, né? Dá para se ver que é bem antiga, né? Os moinhos de ventos da antiguidade, né? Quem será que é esse cavaleiro aí? Com essas lanças, né? Com essa fúria. E aqui do lado, quem será esse companheiro dele aí? Então, vamos ver nessa vivência aí. Então, vocês vão observar aqui na ação da leitura inicial, né? Você já ouviu falar em Dom Quixote? E em Sancho Panza? Eles são personagens do livro a seguir. Que livro que é? O título é Dom Quixote. O autor, o escritor do livro é Miguel de Cervantes Saavedra. O tradutor é o Alisson Carrasco, é da editora Moderna, e o livro tem aproximadamente 206 páginas. Então vamos falar um pouco deste livro. Descubra um pouco mais sobre essa importante obra literária mundial. Dom Quixote é um personagem criado pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes Saavedra, no início do século XVII. Ele encantou e continua encantando tanta gente que sua história já foi publicada muitas vezes em vários idiomas no mundo inteiro. As aventuras de Dom Quixote são descritas no livro Dom Quixote de la Mancha, que foi publicado pela primeira vez em 1605, na Espanha. E o título era Engenhoso Fidalgo, Dom Quixote de la Mancha. No livro, Miguel de Cervantes, o autor, ridiculariza as histórias de cavalaria, que fizeram muito sucesso na Idade Média. Nessas histórias, cavaleiros fortes e corajosos enfrentam gigantes, derrotam exércitos inteiros e sempre saem vitoriosos. Lutam contra a injustiça do mundo, defendendo a igreja e protegendo os mais fracos. Dedicam suas vitórias a uma bela dama que amam com devoção. Então, você pode ver, né, que nesse livro tem o romance, tem a parte da sátira, né, dos contos, e nós vamos ver agora uma ação ainda do que fala do livro aqui. O título é Cavaleiro da Triste Figura. Cervantes criou seu personagem Dom Quixote como um cavaleiro bem diferente daqueles que apareciam nas histórias das cavalarias dos séculos anteriores. Tem cerca de 50 anos, vive fazendo trapalhadas e sempre se dá mal. Então, o personagem, né, aparenta 50 anos, faz sempre suas trapalhadas. O livro começa contando a história do fidalgo,
Alonso Quijano. Ele gosta tanto de ler romances de cavalaria que acaba ficando louco. Acredita que todas aquelas histórias aconteceram de verdade. Decide tornar-se um cavaleiro, como os dos romances, e sair pelo mundo fazendo o bem. É um cavaleiro andante. Como vive no povoado espanhol da Mancha, escolhe para si o título de Dom Quixote de la Mancha. Dom Quixote monta um cavalo velho e magro, que apelida de Rocinante. Convida para acompanhá-lo um amigo chamado Sancho Panza, com o seu burrico. Em suas andanças, Dom Quixote age como se vivesse no mundo dos romances de cavalaria. Sua amada imaginária é uma camponesa, que ele chama de Dulcinea del Toboso. Nas fantasias de Quixote, ela é uma mulher refinada, muito rica, de família nobre e poderosa. Uma das aventuras mais divertidas de Quixote e Sancho Panza é a Batalha dos Moinhos de Vento. Dom Quixote vê alguns moinhos e imagina que são gigantes. Parte para cima de um deles, mas é jogado longe pelas pás. Sancho Panza lhe explica que não são gigantes, e sim moinhos de vento. Dom Quixote olha de novo e concorda com Sancho Panza. Porém diz que um feiticeiro transformou os gigantes em moinhos para salvá-los dos ataques dos cavaleiros andantes. Mais adiante, a dupla encontra 2 rebanhos de carneiros. Para Dom Quixote, são exércitos inimigos. Ele avança contra os animais e acaba levando uma surra dos pastores. Depois de tudo, ainda é pisoteado pelos carneiros. Quando Sancho Panza o vê no chão, todo ferido e sem dentes, lhe dá um título de Cavaleiro da Triste Figura. Em certo momento, Dom Quixote vê policiais conduzindo alguns homens amarrados. Pensando tratar-se de escravos, o cavaleiro enfrenta os policiais e liberta os prisioneiros. Na verdade, eram bandidos. Ao se verem livres, os criminosos roubam os pertences de Dom Quixote e ainda lhe dão uma surra. Sempre buscando o bem e a justiça, Dom Quixote comete enganos, acaba sendo alvo de gozações e sai ferido. No fim da história, Dom Quixote recobra a razão e volta para casa, onde retorna à vida pacífica de antes. Então, Dom Quixote, isso aí são reproduções, que fala do seu livro, da sua obra literária. E aqui embaixo, ele tem os desenhos, do moinho, do Dom Quixote, cavaleiro, e também do Sancho Panza, que é o seu amigo no burrico. E nós temos aqui o vocabulário, Você pode ver no texto que elas estão escritas em verde bem clarinho, as palavras novas. Então, a primeira palavra, o que quer dizer engenhoso? Que demonstra talento, habilidade para algo criativo, Então, é engenhoso, Tem habilidades, é uma pessoa criativa, talentosa. Fidalgo. Fidalgo é um membro da nobreza, dos nobres. Povoado. É um lugar com poucas casas e habitantes numa aldeia ou num vilarejo. Pisotear é esmagar com os pés, pisar em cima de algo, Repetidamente, várias vezes. Então, os carneiros, os pastores, pisotearam em cima dele. Gozação é um comentário maldoso sobre algo ou alguém, Tá gozando, tá tirando sarro de alguém.
E aqui nós vamos vai falar um pouquinho, né, da sua vida, a vida do autor, um pedacinho de biografia. Então, quem é? Miguel de Cervantes Saavedra foi um romancista, dramaturgo e poeta castelhano, nascido na Europa no ano de 1547. Antes de se tornar escritor, foi soldado e participou de batalhas como de Lepanto, em 1571, onde perdeu sua mão esquerda. Também foi feito refém por piratas por 5 anos, antes de retornar à Espanha e de se decidir-se à literatura e se dedicar à literatura. Sua obra-prima, Dom Quixote, é considerada um clássico da literatura moderna, além de frequentemente ser avaliada como um dos melhores romances já escritos. Cervantes é um dos maiores escritores de língua espanhola, especificamente da língua castelhana. Então, né, vocês veem bem, ele foi um soldado, ele foi para a guerra, né? Assim que retornou, ficou ilhado como pirata, assim que ele, com os piratas, né, refém, assim que ele retornou dessa ação de soldados, ele resolveu se dedicar à literatura, a escrever. E essa obra maravilhosa, tá? Vamos ver o que você sabia. A versão em espanhol de Dom Quixote tem cerca de 1000 páginas e sua tradução para português mais de 1500, mas nem esse número de páginas impressionante é capaz de desanimar os participantes da leitura pública da obra realizada pelo Círculo de Belas Artes de Madrid, na Espanha, desde 1997. A primeira leitura pública aconteceu como parte das comemorações de 450 anos de nascimento desse autor, Miguel de Cervantes. Desde então, a leitura tornou-se um evento anual e conta com inúmeros participantes que se revezam na leitura da obra durante 48 horas de declamação. Que fôlego! Tá vendo? Ações interessantes? Quantidade de páginas que tem os livros? Então, né, uma bela obra mesmo, é dita como uma bela obra. O exercício 1 nós não vamos fazer, porque nós não estamos na sala para a gente motivar, né, instigar vocês a chegar às conclusões. Então, vamos fazer aqui essa interpretação, a número 2 em diante. O texto que você leu é um resumo de leitura, tá? É um resumo de uma leitura. Qual é o título do livro de que trata o texto? Qual que é o título lá? É o Engenho Fidalgo, de Dom Quixote de la Mancha? Quem que escreveu o livro? Miguel Cervantes Saavedra. C. Em que ano o livro foi publicado? 1605? Voltam lá e lê. Qual é o assunto principal da história? O que ele conta? A história ele fala de quem? De Alonso Quijano? Quem que era esse homem? Falava do romance, falava da cavalaria, Então vamos fazer nova leitura para poder fazer a interpretação. A 4. Pinte no texto e transcreva as informações a seguir sobre o personagem Dom Quixote. Então, lá no texto, qual que era a idade? Você vai lá no texto e pinta e escreve aqui na questão 4. Qual que era o nome desse personagem que Miguel deu para ele? Vai lá no texto, pinta e traz para cá. Lugar onde vive? Onde eles viviam? Tá? E o 5. Volte ao texto e responda. Quem é na história Dulcinea del Toboso? 6. O título de Dom Quixote, que Dom Quixote recebe depois de levar uma surra dos pastores. O amigo dele, qual que foi o título que ele deu lá para ele? Tá? Então, façam a leitura e façam essa interpretação. Aqui,
nós temos uma história de quadrinho, né? Leia o quadrinho a seguir. Um cavaleiro fora de época. Ó, um grande e rico castelo. Algum nobre por aqui há de me fazer cavaleiro. Nobre senhor, poderia me tornar um cavaleiro? Essa não me aparece cada uma. Tens habilidades para lutar? Sempre em nome da honra e do bem? Oh, sim, sim. Vejo que tens uma arma, tens um cavalo. Oh, sim, meu veloz e potente Rocinante. Tens uma dama por quem lutar? Oh, sim, Dulcineia, a mais bela e doce das criaturas. Tens algum dinheiro? Aqui não, mas prometo voltar assim que conseguir algumas moedas. Então, ali ele pensando, né? Na última parte do quadrinho. Então, agora vamos fazer a sequência e depois a interpretação. Puxa, Rocinante, precisava ver como ficaram admirados com o meu porte. Que nobres, sonhos, né? Então, vocês vão fazer a interpretação qual que é dessas frases aí, né, que o Dom Quixote vê, não combina com a realidade em que vive, né? Vê qual que é. A B. Porque os homens da estalagem riram quando Dom Quixote se apresentou aos comerciantes. Então, aqui é referente a essa quadrinha, né, que nós lemos, Um Cavaleiro Fora de Época. Então, faça essas questões e vamos para a página seguinte. Então, essa questão 8, tá? Nós vamos responder a página seguinte. Então, aqui vocês vão ter adesivos, para colar adesivos, né? Vamos buscar a página lá. Cavalo Rocinante, descrição de Dom Quixote, como aparece na imagem. O castelo, como que ele aparece. Então, vamos buscar lá a página onde tem esses adesivos. Então, aqui na página 262, tá? Vocês vão pegar aqui 4 adesivos desses, tá? 3 está aqui, né? E um tá aqui, isso daqui, ó, tá? Já pegou a unidade de 8. São 4 adesivos que vocês vão completar na página 16, sobre o cavalo Rocinante e sobre o castelo. Beleza? Então, tá bem. Ó, então, aqui, né, vocês vão completar. Depois tem o exercício 9, né, vocês leiam. Vai ter o significado da palavra ironia, né, que é uma pessoa irônica, né, que debocha, que tem que faz maus tratos, né. E logo embaixo também vai falar, né, do Rocinante, que é o cavalo. E vocês vão substituir a frase ali, né, com a palavra. Tudo bem? Então, tá ok. Então, vocês viram que é leitura e interpretação, tá? Então, leiam com cautela, né? Tem sátira no meio, é uma leitura bem gostosa, tá bom? E eu vou mandar um filminho também do Dom Quixote, tá? Um videozinho para vocês também, né, infantil, para que vocês também possam ter mais conhecimentos. Então, hoje, né, quinta-feira, dia 29 de outubro, vocês terão aula de língua portuguesa e inglês, tá bem? E a maior ainda não contei, vocês vão ter folga, tá? Então, dia 30, vocês sabem que dia 28, né, na quarta-feira foi dito funcionário público, então a Secretaria de Educação também deu folga na sexta-feira para todos os funcionários. Então, vocês não terão aula na sexta-feira. Nós encerramos nossa aula nesta semana, né? Hoje, quinta-feira. Tá bem? Então, um bom descanso. Só que quem tiver com a matéria atrasada vai ter que estudar mais. Não vai dar para ter totalmente descanso, tá? Então,
Então, se deliciem nessa leitura de língua portuguesa e assistam a aula da professora, né, de inglês. E vejam o vídeo, tá bom? E retornamos na segunda-feira. Não, na segunda-feira, dia 2, é feriado. Vamos retornar só na terça-feira. Quanta folga, hein? Mas vocês merecem, né? Descansarem, brincarem, mas também deixar a matéria em dia. Tá bom? Daí hoje ainda eu passo já, né, a correção da língua portuguesa. Tá bem? Então fiquem com Deus, aproveitem esses feriados, descansem, brincam, para a gente voltar na terça com a corda toda, com vontade de ler e escrever. Tá bem? E eu estou esperando as fotos que estão estudando, estou esperando a chamada, tem gente que está fazendo e não está pondo na chamada. Mas fiquem com Deus, minhas crianças, tá? Saudade cada dia aumenta mais. Mas temos que ficar ainda à distância. Beijos e tchau.